Boa noite! Hoje a gente está no nosso 7º Lola Talks. Vejam só em que lugar a gente está chegando. Que coisa incrível o que a gente está fazendo. Chegamos ao nosso, então, 7º Lola Talks. E hoje tem um monte de gente que tá entrando, tá dando oi, tá muito legal. Kênia conseguiu ficar acordada, tá lá em Portugal, uma das nossas Lolas. Muito legal. Hoje a gente vai conversar com a Caroline Heck. A gente tem falado aqui sempre de conteúdos que vão além do branding. Essa é a ideia do Lola Talks. A gente trazer alguém que não tá no processo da Lola, que entende que tem alguns outros olhares, né, e que podem complementar. Então a gente conversa internamente, a gente identifica, né, as pessoas são indicadas pela equipe da Lola, e aí a gente entra em contato, vê qual é o perfil dessa pessoa, se ela tá super alinhada com o que a gente acredita, o que ela pode trazer além, e então a gente vai conversando, vai identificando, faz reuniões prévias para chegar aqui e bater um papo. Hoje, então, a gente vai conversar com a Caroline. A Caroline, ela foi uma indicação aqui da equipe da Lola, né, que conhece o trabalho dela, admira a postura dela, o posicionamento, como é que ela se apresenta. E aí, quando eu fui fazer um bate-papo, isso foi muito legal, porque tudo aquilo que tinham me dito, né, a Caroline, ela entregou aquilo e mais. Então, hoje a gente vai chamá-la, daqui a pouquinho eu já vou chamar a Carol, e aí a gente vai ver, poxa vida, né, o que é a marca pessoal? Pensando que aqui a gente tem muitos empreendedores, né? A gente tem as pessoas que estão na Lola e que elas estão construindo a sua marca. Então a gente vai conversar com a Caroline para ver isso, vamos ver, tá bem, mas o que é a marca pessoal mesmo? Com o que eu devo pensar estrategicamente? E aí a gente ainda vai ganhar algumas dicas do LinkedIn. Essa eu tô muito ansiosa, porque eu tenho certeza que o meu LinkedIn vai melhorar depois desse bate-papo. Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho com a Carol, vou adicioná-la aqui, e aí a gente vai começar esse bate-papo. Vamos lá, chamando a Carol. Vamos acionar, convidar, aguardar o aceite da Carol. E aí a gente vai ver o que é isso. Tem diferença entre marca pessoal e marca da empresa? O que a gente tem? O que a gente pode desenvolver com isso? A gente vai poder perceber também se existe a possibilidade ou a necessidade, né? Vamos pensar juntos, assim, a gente consegue separar uma estratégia da outra? A gente precisa separar uma estratégia da outra? E aí, com isso, a gente vai poder identificar quais seriam as possibilidades, quais seriam os argumentos para a gente trabalhar. Eu chamei a Carol aqui, vamos aguardar o aceite, então, dela para essa live. Daqui a pouquinho a Carol já entra. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Estamos aguardando a Carol. Bom, eu já percebi que tem gente que tá aqui nessa live e que já foi do Acelerando, né? Quando ele ainda era chamado de telebranding. Tem gente que tá fazendo transição de carreira e esse é um assunto que a Caroline, ela trabalha muito bem, né? No perfil, olhando aqui, a Caroline tem mais de 9.000 seguidores, né? Ela tava falando hoje sobre um conteúdo, como a gente deve se preparar para as entrevistas, como é que a gente deve, o que apresenta. E até foi bem legal, porque ela fez nos stories dela uma estratégia de pegar como foi o conteúdo, o currículo que ela nos mandou e o que aparece primeiro neste momento. Então ela fala primeiro quem ela é e depois sobre as coisas que ela faz. E fiquei avaliando também o meu currículo e como é que a gente se apresenta. Deixa só eu ver aqui o que tá acontecendo.
Vamos aceitar. Estamos aqui as duas nos convidando uma a outra para participar. Deixa eu ver a solicitação. Aceitei, Carol. Agora sim! Agora Agora estamos juntas aqui. deixa eu Tudo ajeitar bem? minha luz também. Vê se a minha internet está funcionando bem aí para ti. Tá tudo Tudo certo. certo? Tá tudo certo, tá lindona. Eu lembro que no último Lola Talks que eu fiz com o Finamor, né? E ele falando que ring light não era luz. Gente, é verdade, tem um monte de luz, assim, a gente tem que se preparar, né? Eu, basicamente, que uso óculos, sempre ficava com aquele círculo ali, né? Então, tô aprendendo. Carol, primeiro, muito obrigada. Tô te chamando de Carol, mas enfim, né? Como as pessoas citaram, te convidaram aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade, né? Pela oportunidade de tu compartilhar conosco essas características que um empreendedor, ou ferramentas, estratégias que o empreendedor pode utilizar. Como eu estava falando, então, a ideia é que a gente traga sempre alguém que vá além do branding do que a gente entrega, né, aqui. Primeiro, vamos lá, Carol. Eu fiz uma apresentação quase que replicando as tuas redes e um pouco do nosso bate-papo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, qual é a tua área de atuação? Para as pessoas que estão aqui te conheçam, né? Quem é da Lola e que quem já te segue, que eu tô vendo que tá bastante gente que te segue, que tá aqui, relembre quem é a Carol. Bom, prazer, gente. Podem me chamar de Carol, meu nome é Caroline, mas Caroline é só minha mãe que chama quando tá brava, né? Eu Então, sei, é que nem a Carol. minha. Carol é melhor, exatamente. Eu tenho 28 anos, eu sou RH, eu sou especialista na parte de recrutamento e seleção. RH é um setor bem amplo também, né? Então a gente Uhum. acha que RH faz tudo a mesma coisa. E não. A minha especialidade é contratar e ajudar também o cliente a ser contratado para pequenas, médias e grandes empresas. E quando eu falo do tamanho das empresas, é porque realmente, às vezes, a empresa é bem grande e não tem um setor de RH, né? Então, eu já contratei para empresas bem grandes aqui de Porto Alegre, com mais de 200 funcionários que não tem o setor de RH, até mesmo uma clínica de bairro com 5 funcionários. Então, eu realmente atendo todos os tamanhos aí de empresa. E eu trabalho como recrutadora há quase 8 anos. Uhum. E dentro disso eu percebi uma necessidade do mercado, assim, das pessoas não saberem se apresentar da forma adequada para o mercado, fazer um currículo bacana. Eu uso o LinkedIn para encontrar, né, talentos para essas empresas e eu vi que a maioria das pessoas não sabe usar o LinkedIn, não sabe preencher da forma correta. E aí eu vi uma oportunidade de negócio também. Hoje eu tenho a minha empresa. E além da gente atender empresas, eu atendo pessoas como mentora e consultora de carreira, ensinando exatamente isso, a como os profissionais se venderem para o mercado de trabalho. Uhum. Então, passei a me especializar exatamente nisso, né? Na imagem do meu cliente para o mercado de trabalho. Eu gosto de usar muito os ensinamentos, os princípios do marketing dentro da minha mentoria, né? Eu sou uma RH que, se não fosse RH, eu seria marketing, com Eu certeza. sei como é. Eu sou alguém do branding e do marketing que, se não fosse, talvez eu estivesse lá na comunicação interna metida, assim. Eu te As entendo. duas áreas são Mistura, né? sempre ligadas, né? Uhum. Exatamente. Então é isso que eu faço, conecto pessoas a empresas e empresas a pessoas. Ótimo. Acho que a gente pode começar, né? Na tua percepção, assim, o que de fato é uma marca pessoal? O que compõe uma marca pessoal? Acho que, assim, a gente precisa deixar isso claro, né? Porque as pessoas podem pensar, às vezes, que é só uma foto, às vezes que é uma identidade visual, que é uma logo. Mas, Uhum, assim, o que é essa marca pessoal? uhum. Bom, vamos comparar com marca de empresa, né? Vamos pensar em marcas bem conhecidas, a Nike, a Adidas, sei lá, a Coca-Cola, são marcas que dificilmente a gente, até essas grandes, a gente não sabe nem quem é o dono hoje, né? Óbvio que tem Uhum. bastante história por trás, mas são marcas. E intrinsecamente, mesmo que a marca não faça uma grande propaganda, a gente já tem uma impressão dessa marca, né? A gente já sabe, por exemplo, que a Nike
só ver um pequeno símbolo ali, tu sabe que é uma marca mais cara, né? Do que, por Uhum. exemplo, uma Fila da vida, que também é uma outra marca. Então a gente sabe, olhando para a peça de roupa, né, se é uma marca mais cara, se é uma marca mais em conta. O posicionamento de fato que a marca tem para nós consumidores. E no Uhum. mercado de trabalho, a gente chama de personal branding, né? Que é um conceito, Uhum. né, que fala, que é marca pessoal, porque a nossa marca pessoal também comunica. E por vezes, se nós não cuidamos e não somos intencionais em o que eu quero comunicar, como no mercado de trabalho, seja como empreendedor, seja como um profissional seletista, um executivo, o que eu quero comunicar. E hoje em dia a gente vê esse movimento muito no Instagram, muito forte, da pessoa ser uma marca. Uhum. Né? Então a gente vê aí a Virgínia, que é uma grande influenciadora, as marcas grandes já estão contratando influenciadores para que essas marcas hoje tenham um rosto. Então, cada vez mais o mercado está humanizando essa parte publicitária, está precisando de rostos, né? Uhum. E a marca pessoal ela tem isso, a gente precisa saber comunicar Uhum. qual é o nosso valor no mercado. Eu sou um profissional de baixo valor, eu sou uma Nike no mercado de trabalho, ou eu sou uma cópia, né? Ou eu sou, por exemplo, uma Uhum. marca mais em conta, sei lá, uma Fila. Então a gente Uhum. tem valor de marca. E isso comunica através da nossa imagem, sim, da forma como a gente se veste. Por exemplo, se você vai num evento hoje de network, um evento de, sei lá, um curso, a forma como você se veste, muitas vezes não precisa nem abrir a boca, a pessoa vai dizer, ah, aquele profissional ganha super bem, ou aquele Uhum. profissional ali é mediano, é só mais um. Então, a imagem, a comunicação, como a gente se expressa, como a gente se comunica. Então, por mais que tem pessoas que são introvertidas e dizem, ah, eu sou introvertido, sei lá, sou de uma área super técnica e não tenho necessidade de comunicar melhor. Não, a forma como você comunica também traz valor para sua marca pessoal. As Uhum. relações, as mesas que você senta, né, o network que você tem, obviamente o seu currículo, as suas especializações. Então você tem que pensar como empresa, né? A eu Uhum. empresa que a gente chama. Se Uhum. eu vou dar alguns exemplos de marcas aí que tem pessoas muito atreladas, né? Que está muito atrelada ao dono, por exemplo, a Chili Beans. Caíto Uhum. Maia faz palestras direto, tá sempre vendendo a marca dele e todo mundo sabe quem é o Caíto Uhum. Maia, que é o dono da Chili Beans. Eu já Uhum. comprei óculos na Chili Beans porque eu assisti a palestra dele, me apaixonei por ele, eu nem gostava da marca. Mas Uhum. a pessoa faz com que a gente acabe usando a marca. Então, hoje a gente pensar nesse sentido de que cada vez mais as marcas estão humanizando, nós que somos empresários, precisamos também atrelar a nossa marca pessoal à marca da nossa empresa. Então, ser intencional nesse Ótimo. sentido. Ótimo. E aí, Carol, quais são as dificuldades assim mais frequentes? Não vou dizer erros, mas que as pessoas que tu acaba orientando. Ah, eu sempre falo sobre isso, né? No Acelerando, que são encontros que a gente sempre começa falando de alguns pontos, né? Porque a gente sabe que eles são os pontos mais frágeis, daqui a pouco a pessoa não tá olhando para aquilo ali. Mas na tua mentoria, na tua orientação, né? O que tu acaba vendo que sempre bate, assim, sempre Uhum. aparece? Dificilmente as pessoas sabem valorizar a sua carreira. Uhum. Como profissional hoje, às vezes o empreendedor ele não tem um currículo, porque ele não precisa, ele é empreendedor. Uhum. Só que onde que está exposto todos os cursos que você já fez, os resultados que você já teve, onde está exposto isso? Se você só investe ali na parte da empresa, né? Uhum. E aí que vem o LinkedIn. É a forma do empreendedor trazer o currículo dele para o mercado, para o empreendedor mostrar quem ele é por trás daquela marca. Então, Uhum. muitas vezes os certificados, os cursos, as coisas que a gente faz, as viagens que a gente faz, as realizações, os depoimentos de clientes que a gente recebe por não ser reviewer do Instagram. Eu sei que nem todo empreendedor gosta de Uhum. aparecer, de estar aqui no Instagram se expondo. O Instagram ele tem mais essa necessidade da vida pessoal, de trazer o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? E aí, às vezes, a gente deixa a nossa marca pessoal de lado porque, ai, não gosto de Instagram. Ou não gosto Uhum. de me expor. Ou Uhum. sei lá, não consigo ter tanta constância. E o LinkedIn, ele acaba tendo esse poder
de eu expressar ali o meu currículo, os cursos, os eventos, os resultados, falar do meu trabalho, sem precisar expor a vida pessoal. Sem precisar ter aquela constância de todo dia postar foto do café. Não tem essa necessidade. O algoritmo do LinkedIn não tem a necessidade como do Instagram de ser todo dia, todo momento, toda hora. E o LinkedIn acaba tendo também uma força muito legal, porque ali o lead é muito mais qualificado, né? Tá todo mundo ali falando só de trabalho. Aqui no Instagram tem gente que tá se entretendo, tem gente que tá para ver fofoca, tem gente que tá para várias outras coisas. E o LinkedIn não, trabalho e ponto, sabe? Então é uma forma do empreendedor vender ali a sua marca pessoal, mas também, dependendo do produto e serviço, vender ali também para outros empreendedores, principalmente se o seu negócio for B2B, se tu vende para empresa, é muito bacana de estar ali. Ótimo. Legal. Então, assim, a gente entender que, né, essa é uma dificuldade, né? A gente fala, precisa humanizar, mas eu não gosto de estar toda hora ali. Eu não gosto de estar. Beleza, existem outros caminhos para estar, mas então, assim, dá uma olhada. Onde é que a gente vai estar? O que antigamente, né? A gente tinha lá o currículo exposto, né? Hoje, o lugar da gente registrar essa nossa jornada é no LinkedIn. Primeiro passo. O segundo, tu percebe agora pensando assim nessas tuas evidências que tu trouxe, eu vou para um evento, eu tenho que entender que eu estou representando aquela marca naquele evento, a minha marca naquele evento. Tu percebe que existe uma dificuldade assim de construção dessa imagem? Como é que tu orienta? Vamos imaginar que tu vai orientar a Daniela ou a sei lá, XX, tá? Essas pessoas, assim, que tu vai... O primeiro passo que tu faz é, gente, vamos olhar para quê? Vamos olhar qual é o primeiro ponto para eu identificar o meu diferencial no mercado. Tem algum? Se é que tem, né? Exato. Eu não sei se tu percebe, né, com os teus clientes, com os empreendedores que vocês atendem, eu vejo dois pontos muito importantes, que é a comunicação, porque se tu para num evento que tu vai fazer, por exemplo, aquele momento de network, onde tu tem que falar do teu negócio, ou tu tem que te apresentar, tem 5 minutos para se apresentar. A pessoa, às vezes, ela só fica falando característica do produto que ela vende ou do serviço que ela vende. Ela não traz, assim, um diferencial de fato, sabe? Então, hoje, por exemplo, o meu cliente, ele tá no mercado de trabalho. Mas o que eu ensino ele a fazer? Eu ensino ele a fazer um pitch de vendas de quem, primeiro, trazendo elementos de quem ele é, que foi o que eu realmente trouxe ali hoje no stories, até que tu comentou. Ótimo. Por que o quem é? Porque a gente compra de quem a gente confia. Ou até mesmo de quem a gente lembra. Porque às vezes é tanta pessoa que vende a mesma coisa, que se eu gero alguma identificação com o meu cliente, no sentido de eu falar que eu gosto de cachorro, e eu tenho um cachorro, que é a minha filha que mora na minha casa junto comigo, quando eu tô me apresentando. O outro ele vai dar uma risada e ele vai dizer, eu também. E aí depois ele ouviu tanta gente falando de produto, de coisa, que ele vai lembrar aquele que falou que gostava de cachorro também. Então eu ensino o meu cliente hoje, quando ele vai contar a história dele, quando ele vai se apresentar, seja numa entrevista, seja hoje ele um empreendedor numa palestra, ou num pitch de vendas, ou em qualquer momento, ou fazendo network, a trazer elementos pessoais e vender o profissional, sim, mas não se esquecer da parte pessoal. Porque eu não sei se tu concorda, mas que coisa chata chegar num evento e as pessoas só ficar falando o meu currículo, o que eu faço, a informação e o que eu vendo e não sei o que. As pessoas querem saber mais da tua vida pessoal também. As pessoas gostam da fofoqueira, as pessoas gostam de saber da atividade. Gente real, né? Gente real. Gente de verdade. Então, a comunicação é um ponto que eu vejo que precisa de muita atenção. E quando eu falo comunicação, é realmente dicção, oratória, treinar essa comunicação, treinar como que tu vai te vender. E eu consegui hoje empreender, eu consigo ser empreendedora hoje muito devido à minha comunicação, a forma que eu fui aprimorando. Eu era muito tímida, eu era uma criança tímida, eu me escondia dentro de casa quando chegava visita. E eu fui, né, trabalhando esse meu lado, fui melhorando, fui investindo, fui fazendo cursos. E eu fui num evento que me destravou muito. Um curso que eu precisei subir no palco. Nossa, foi horrível. Sim, a dor de barriga vem, isso aí some. Foi horrível. E num dia depois desse evento, eu tinha uma entrevista. Esse evento foi num domingo. E na segunda eu tinha uma entrevista. Naquela época eu estava procurando trabalho. Eu tinha
saído do mercado, tava aquele momento de insegurança na carreira que tu não sabe se tu empreende porque tu tem medo de não ter um valor fixo por mês, mas ao mesmo tempo tu não quer mais ficar na CLT, então tu fica naquele meio, que eu vou, onde é que eu faço, que eu vou, onde é que eu, sabe, fica perdido. Para que lado eu corro? Para que lado eu corro. Então na segunda eu tinha uma entrevista. Só que eu já sabia que eu não queria aquela vaga, mas eu precisava da grana. Sim. E aí eu fui, bem, domingo eu tinha feito um treinamento, eu tinha treinado, né, me apresentar, tinha treinado um monte de coisa. Quando eu sentei na entrevista, era uma coletiva com 20 outras meninas. Era para trabalhar num evento como promotora, que a gente fica lá nas feiras, né? E olha a coincidência, era uma feira de RH. E eu nunca passava nessas seleções porque eu sou baixinha. Normalmente eles contratam uns mulherão bem alto, assim, bem modelo. E eu sou pequenininha, não tenho porte de modelo, né? Tem que estar sempre no salto para ver se eu pego um tamanho, porque eu tenho 1,58. E eu falei, gente, eu nunca passo nessas seleções, mas hoje eu vou vir na comunicação. E aí eu falei, olha, eu estou aqui como um bico mesmo, eu sei que é um evento, mas eu tenho um diferencial, eu sou RH. Ninguém dali era RH. A feira é de RH. E eu falei, eu tenho outro diferencial, eu sei vender. E eu sei que eles iam lá para comercializar um curso, né? Um curso de desenvolvimento pessoal, de RH para RH. E ali eu vim na minha comunicação, assim, eu trouxe assim elementos que eu tinha aprendido no curso, usei estratégia mesmo, e eu me destaquei e passei. Só que o cara gostou tanto de mim que ele falou o seguinte: olha, eu tô abrindo uma empresa de RH, coincidentemente, ele já era do meio de desenvolvimento pessoal, e eu gostei muito de ti. E eu quero te convidar para ser minha sócia. Mas e ali foi que eu comecei a empreender. Então, a comunicação assertiva, estratégica, intencional é o que realmente me trouxe ao empreendedorismo, assim. Não adianta, a gente tem que saber vender o nosso peixe. Seja a nossa pessoa, porque naquele momento eu não tinha nenhum produto, nenhum serviço para vender para ele. A única coisa que eu tinha para vender era o meu trabalho e era eu mesma. Sabe? Dá uma oportunidade que eu vou fazer acontecer. Me dá que eu vou mostrar. Exatamente. Então, assim, se eu puder deixar uma sugestão e um direcionamento, treine a sua comunicação de forma assertiva. Seja para falar num evento, para falar numa live, para se apresentar em algum momento, porque a tua empresa pode receber oportunidades que tu nem tá esperando pelas conexões que tu for fazendo nesses lugares, né? Tu sabes que a ideia do Lola Talks é muito essa de conectar, né? E aí imagino que agora a gente está conversando e vai ter gente que vai começar a te seguir, e tem gente que vai começar a seguir a Lola, enfim. E é essa ideia, né, da gente ampliar o repertório, ampliar esse universo de contatos, a gente saber com quem a gente está falando. Bom, mas aí pensando então, a marca pessoal, esse elemento do diferencial, né? Qual é o diferencial daquele empreendedor, né? Ou daquela pessoa que está procurando se recolocar, ou daqui a pouco que eu tô vendo que tem muitas pessoas que estão nas equipes de algumas marcas, né? Então ela também se destacar, ela passar a fazer parte daquilo ali. Então o que ela tem de diferente? No teu caso, né? Tu identificou e falou, eu sou RH e eu sei vender, né? Eu estou aqui, não tenho alguns elementos. Então, a gente colocar isso, então, pro LinkedIn também, a gente entender que isso é um diferencial, a gente argumentar, mostrar isso. E aí, lá no LinkedIn, né, assim, falando no Instagram de uma outra rede. E eu acho que isso também fiquei me questionando em muitos momentos. Vamos fazer no Insta? Vamos, porque provavelmente tem muita gente aqui que é inseguro no LinkedIn, que não entende a dinâmica e nem tá lá, e que daqui a pouco a gente pode levar para lá. O LinkedIn, ele é muito parecido com o Facebook, se tu for ver a estrutura dele, né? E o LinkedIn, ele tem oportunidade ali que a gente nem imagina. Eu comecei a usar o LinkedIn, assim, com mais afinco, 2018, uns 5 anos atrás, 2018, eu já contratava usando, mas eu não me expunha como marca ali, né? Como pessoa. Só usava para contratar. E eu falei, por que não? E aí eu comecei a trabalhar bastante o meu perfil. O que é importante no LinkedIn? 2 coisas. Layout. E aí, quando eu falo de layout, é falar do marketing mesmo ali, da parte visual. Uma foto capa, que pode ser até da marca da tua empresa, né? Uma foto de perfil mais profissional. Então, tem que ter um layout bonito. Não adianta a gente colocar qualquer coisa ali, uma selfie sem qualidade. Não, o LinkedIn é um lugar para
é a pessoa do terno ali, da foto do bracinho ali, é o padrão que a pessoa, todo mundo põe. Não precisa ser assim, mas tem que ser uma foto profissional. E quando eu digo profissional, nem que, não é que seja de uma foto de estúdio, não é isso. Eu tenho um monte de cliente que faz foto caseira e bem editada, parece que é foto de estúdio. Mas sim, eu acho até, inclusive, que o empreendedor ele deve investir em fotos profissionais, em fotos de estúdio, fazer ensaio pessoal. Isso me deu, assim, um grande boom, assim, nas vendas, quando depois que eu fiz o ensaio, comecei a usar as fotos do ensaio para os meus conteúdos. Né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, no LinkedIn, a imagem importa. Né? Por isso que tem aquela coisa ali da pessoa do terno, a mulher de camisa, de blazer. É um lugar muito, assim, de executivos, vamos dizer assim, né? E, além disso, as palavras-chave. E aí a gente usa mais um conceito do marketing, pensando aí nas palavras-chave, que é o CEO que chama, né? Por quê? Porque no LinkedIn, quando um cliente, um possível cliente, ou um possível sócio, ou sei lá, alguém que for conectar ali, ele vai buscar termos e o seu LinkedIn ele tem que aparecer. E é tudo por filtro. Então, por exemplo, eu tô vendendo, eu sou um advogado tributarista e eu tô vendendo aquele negócio que faz análise tributária nas empresas, vamos dizer assim. Eu tenho que usar termos que um cliente pesquisaria, eu tenho que usar termos que um possível sócio pesquisaria, eu tenho que usar esses termos. Porque o LinkedIn, ele tem um software, ele é um robô ali que também vai fazer entrega pensando nessas palavras, na dinâmica dessas palavras. Então, eu não posso simplesmente completar com qualquer coisa no meu LinkedIn. Eu tenho que pensar nos termos. Quais são os meus serviços? O que eu estou vendendo? Colocar ali no sobre esses termos. Completar todo ele pensando nessas duas coisas que eu falei, tanto no layout quanto nas palavras-chave. Né? Então, isso é um ponto que... E se tu for parar para pensar, é muito ligado ao marketing, né? As palavras certas com a imagem adequada é o que te traz o resultado, né? Ótimo. É o que a gente fala muito da identidade verbal, né? Mas é então assim, a gente começa revisando, já tô pensando na revisão do meu também, né? Então vamos lá, no sobre a gente revisa. E essas palavras, para além do sobre, tu sugere que a gente, na estrutura das mensagens que a gente vai utilizando, essa é uma pergunta. A outra é as ditas hashtags. Onde é que elas devem ir? Eu já ouvi que elas devem ir no comentário, eu já ouvi que ela deve ir no corpo do texto. Qual é a tua percepção? Né? Dica não é receita, mas qual é a tua percepção que funciona a entrega, para além do sobre? O sobre é só um detalhe. Ele tem que ser todo completo com palavras-chave. E em primeiro lugar são os títulos, que é aqueles nomezinhos que estão abaixo do teu nome ali, sabe? Às vezes a pessoa coloca ali, bacharel e não sei o quê. Quem é o cliente que pesquisa bacharel em alguma coisa? Nenhum. Então, ali tu já tem que colocar os teus serviços, ali tu já tem que colocar as tuas especialidades, né? O título, o sobre, nas experiências, nas competências, todo ele tem que estar bem completinho. E as mensagens, não. O que tu vai trocar ali de network com outras pessoas, isso daí não é muito relevante em relação a aparecer em busca. É só realmente o que está na plataforma ali, o que tá preenchido ali. A outra pergunta que tu fez era relacionada às hashtags. As hashtags. As hashtags é no conteúdo. Tá, então, por exemplo, eu vou trazer... vou botar a foto de um livro que eu tô lendo. Então, vou dizer, olha, gente, esse livro aqui é uma dica para quem quer ler sobre... Quem quer entender mais sobre marca pessoal. Personal branding. Escrevi o meu conteúdo, escrevi um título, escrevi a cópia ali do texto e coloco umas hashtags no final falando dica de livro, empreendedorismo. Aí eu coloco os termos do meu mercado para eu ser encontrado ali. Né? Por exemplo, eu vendo currículo, LinkedIn, eu coloco essas hashtags. Eu aconselho a colocar no conteúdo e tem um item lá que chama ele fala sobre. É tipo uma configuração que tu coloca ali quais são os assuntos que tu fala. E isso não aparece para ninguém. Isso é uma coisa interna que só aparece para ti. É sobre os temas que tu fala. E ali tu completa com hashtags também sobre os temas que tu fala. Para te ter noção, assim, tipo de resultado que eu já tive. As minhas primeiras vendas foram pelo LinkedIn. Muito cliente eu consegui via LinkedIn. Network, assim, de outra sociedade também já fiz pelo LinkedIn. Coisas que eu nem esperava, assim. Até hoje me convidam para trabalhar em empresas via LinkedIn.
Então, o LinkedIn ele é uma plataforma muito rica, assim, muito rica mesmo. E também é um lugar para a gente continuar conexões que às vezes pelo Instagram a gente não tem. Por exemplo, eu tenho ali no meu LinkedIn professora da faculdade, que só usa Uhum. LinkedIn, não usa Instagram. Esses dias me convidou para tomar um café, sabe? Que Então, legal. assim, é um lugar que tem conexões bem interessantes. Uhum. E ela falou assim, uma das minhas professoras me chamou e disse assim, acho muito legal o teu conteúdo, que legal que tu deu certo, que legal que a tua carreira ascendeu, Uhum. vamos tomar um café. Então é um jeito que a gente se posiciona, ensina as coisas que a gente sabe, às vezes, óbvio que eu nem sei mais do que ela, mas ela não fala sobre o tema. Então quando a gente começa a falar sobre o tema, por mais que seja de forma muito básica, falando coisas que para nós é óbvio, tu vai te Uhum. tornando autoridade ali dentro. Ah, a Carol fala disso, então ela entende muito Uhum. disso. Quero Uhum. ouvir o que ela tem para dizer sobre isso. Uhum. Né? E as A pessoas começam a reflexão. realmente te pegar como referência dentro do assunto, né? Ótimo. Olha só, né? Então, assim, vendo, tem, assim, algumas pessoas que eu fui acompanhando, que eu consegui rolar aqui, né, olhando, entrando. A gente tem gente, pessoal da saúde, a gente tem de consultoria, a gente tem pessoas de confeitaria, da área da alimentação, assim como a Lola tem um monte de perfis de clientes, segmentos, tu também tem, né? Mas um legal, então, assim, para a gente ir fechando a nossa conversa, é entendendo que a gente está falando de marca pessoal, então a gente está falando do valor que eu me apresento, e tu vai me corrigindo, tá? Tentando, assim, fazer uma estrutura ali. Então, a gente tem do valor e quanto a gente se apresenta. A gente tem, então, esses fatores que são fatores de identidade. Então, como é que eu me apresento visualmente, a minha foto, né? Bora aí, gente, vamos pesquisar como que faz foto de perfil legal. Uhum. E a importância, eu acho que isso é uma coisa, né? Muito que a gente tem que trazer essa luz para isso, de que o empreendedor, ele precisa também, ele também é a cara da marca. Ele também é É. o sucesso daquela marca, né? Então, não que ele tenha que ser aquele que mostra, olha, estou comendo isso só. Mas eu sou um bom gestor. E como que eu me coloco com isso e quem quer estar junto comigo? E aí, Uhum. então, a gente colocar esse elemento no LinkedIn. O empreendedor ser o empreendedor do LinkedIn que vai aparecer ali. Uhum. Bom, para a gente encaminhar, quais seriam, assim, dicas ou tretas que tu diria, pessoal, vamos olhar para isso. Vamos Uhum. olhar para isso, porque isso está caindo de maduro, assim. O que que tu sugere para esses Uhum. empreendedores? Tá, no LinkedIn, assim, jamais aborde já vendendo de cara o seu produto ou o seu serviço. Isso é treta, né? Como tu diz aí, de treta. Porque Uhum. ali o cerne da rede é fazer o network, é conversar, vamos conversar sobre tal assunto, sabe? Uhum. Antes de sair querendo vender direto. Ah, eu tenho um negócio para te apresentar. Não, Uhum. ninguém tá ali para isso. Não é assim também, não é uma venda tão direta assim. Uhum. Mas, dependendo da forma como você aborda, tem bastante resultado. Então, eu tenho uma cliente que ela é empreendedora e ela vende, né? Ela vende desenvolvimento pessoal, palestra, curso de liderança. E aí eu ensinei uma abordagem ali para ela, que é chamar esses líderes de empresa e dizer: oi, tudo bem? Também trabalho com liderança, que legal teu perfil. Faça perguntas, né? Enfim, qual é a sua especialidade? Ou quem sabe a gente pode marcar uma call, conversar. E aí nisso ela faz muita reunião bacana. Lá em São Paulo, hoje ela Uhum. mora, né? Ela Uhum. consegue muito cliente, ela consegue muito network interessante. Então ali também não é um lugar de venda fria, assim, de chegar pá, oferecendo um produto ou serviço. O Uhum. tráfego pago do LinkedIn é um dos mais caros, Pois é. porque ele é o mais qualificado. Então, tu vai colocar dinheiro aqui no Instagram, vai ir para tudo que é Tirar lado, às por vezes, enquanto né? lá. Uhum. Lá é um tráfego mais caro porque ele é muito mais qualificado. Então, vale a pena investir em tráfego dependendo do seu produto ou serviço. O que você tem Uhum. que avaliar é se o seu cliente está ali dentro. Se você vende para a empresa, se o seu negócio é B2B, vale a pena Tá a gente lá. fazer essa análise, sabe? Ah, será que Uhum. meu cliente está ali dentro? Eu vendo para a empresa, então meu cliente está ali. O meu cliente está todo ali, né? Porque além de vender para a empresa, eu também vendo para a pessoa física que quer trabalho, então ele também está Uhum. ali. Então, de qualquer forma, analise, porque às vezes ali é uma fonte inexplorada, enquanto aqui no Instagram tá todo mundo se matando
por causa de atenção, por causa de um lead, enquanto lá tá muito mais oceano azul. Tem uma outra empreendedora aqui de Porto Alegre que ela tem uma empresa de corretora de seguros. Tá. E ela tem ótimos contatos ali pelo LinkedIn. Ela vende seguro empresarial, sucessão, várias coisas interessantes ali. E ela capta pelo LinkedIn. Organicamente, tem muito lead interessante e também investe no tráfego ali. Então, avalie. Às vezes, tu está investindo um dinheiro ali que pode ser reinvestido no LinkedIn e te trazer bastante fruto, bastante resultado. E em relação ao branding pessoal, a marca pessoal ali, né? A nossa carreira ela é nossa responsabilidade. A gente sabe que a pandemia surgiu, quebrou muita empresa e às vezes o empreendedor só dependia daquela empresa. Não tinha trabalhado a marca pessoal dele no mercado, ninguém sabia o que ele fazia, quem ele era só a empresa. A empresa fechou e tu ficou como? Então, a nossa marca é a nossa responsabilidade, a nossa marca pessoal é a nossa responsabilidade. E quanto mais a gente investe na nossa marca pessoal, nossa empresa também tende a crescer. Que aí tu consegue fazer novos negócios, ter novas oportunidades, novas conexões. Quem sabe até palestrar sobre o teu assunto. Quem sabe isso não é uma ambição que às vezes a gente tem, né? De levar mais a nossa mensagem, um propósito que a gente tem de ajudar outras pessoas a chegarem onde a gente chegou. E ali no LinkedIn tem esse campo muito vasto. Acho que é basicamente isso, assim, as sugestões e o que não fazer também, muito importante, né? Sim. Então, não é basicamente, é um monte de coisa, Carol. É um monte de coisa, assim, porque quando a gente recebe um empreendedor, a pessoa fez uma transição de carreira e ela tá abrindo um negócio e a gente vai conversar. A primeira conversa que vem é essa: o que que te mobilizou até aqui? Quais são os teus valores? Quem tu é? Qual é a tua trajetória? E às vezes é um choque assim, nossa, eu vou ter que olhar para isso, né? Então, tudo que tu trouxe é muito rico e vai além do branding, como a gente fala, né? Isso traz esses elementos. Então, eu queria te agradecer, tá? Essa live vai ficar salva no nosso perfil, então ela pode ser compartilhada, enfim. Eu já estou aqui pensando no meu LinkedIn, mas também estou pensando nos clientes para encaminhar para recrutamento, porque é uma dificuldade gigante. Hoje mesmo nós conversávamos sobre, nossa, né, fez o recrutamento, a pessoa se quer seguir, o que está acontecendo ali. Então, assim, fazer todo esse processo seletivo para que a gente tenha uma equipe alinhada, Então, né? E a gente conecte. importante para o LinkedIn, sabe? Porque tu tem que trabalhar a tua marca empregadora ali no LinkedIn. E com isso, tu também consegue contratar ótimos perfis para sua empresa dentro da plataforma. Então, também é uma estratégia para a tua empresa contratar melhor, usar o LinkedIn para isso. Né? É bem interessante que você invista nisso também, se for empreendedor, se tiver um volume de funcionários, seja de 1, 5, 10, 15, 20, quanto mais melhor. Mas é uma forma de contratar muito bacana ali usando a plataforma também. E trabalhar a marca empregadora, a gente chama de employer branding. Por exemplo, por que o Sicredi é tão conhecido como a empresa dos sonhos das pessoas trabalharem? Ou a Google. Meu Deus, a Google. Porque eles trabalham muito a marca empregadora. Será que na sua empresa, sua marca empregadora é boa? O que os funcionários, né, têm a dizer sobre a tua marca? Tem empresas que trabalham muito essa estratégia de fazer, divulgar as ações internas que são feitas, né? Ah, fez um café do Dia das Mães. Onde é que tu posta isso? Onde é que tá colocado? Isso é um conteúdo legal para trazer no LinkedIn também. Então, a empresa se posicionar ali, porque hoje tem a LinkedIn Page, né? Então, além do LinkedIn do empreendedor, você pode ter o LinkedIn da sua empresa ali, e a sua empresa trazer conteúdo, a sua empresa se posicionar como marca empregadora, isso é bem interessante. É ótimo. Tô aqui pensando também, né? A gente fica matutando, Ana da Lola, o que que a gente, né? Tem algumas coisas que a gente pode dar visibilidade, que acontecem, que são legais, né? Que fazem as pessoas ficarem aqui. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, por estar aqui conosco, por te organizar para trazer esses achados aí, essas dicas. Estamos à disposição, tá? Sempre para bater um papo. Agora a gente já tem essa conexão, a gente já se viu, a gente já conversou, agora a gente pode tomar café, né? A gente pode se encontrar para tomar um café. Claro. Tá bem? Obrigada Muito pelo obrigada. convite. Muito Imagine, obrigada. fiquem bem. Obrigada Obrigada, pelo gente. convite. Qualquer dúvida que tiver sobre LinkedIn ou qualquer coisa nesse sentido, pode acessar lá que tem bastante dicas no meu perfil, tá?
Também recomendo. Tá bem? Um beijo, fica bem. Até mais. Tchau.